Olá, nono ano, então estamos continuando a nossa terceira aula, Terceira videoaula sobre a proclamação da República. Então agora nós vamos ver a primeira fase da proclamação da República, chamada República dos Marechais, ou República da Espada. Como nós falamos na nossa última videoaula, a proclamação da República ela foi idealizada e executada pelo Exército Brasileiro, e o primeiro presidente não foi eleito. O primeiro presidente ele foi nomeado por uma junta militar. E qual era o nome do primeiro presidente? Eu espero que vocês lembrem disso, essa informação é importante. Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca ele é um herói de guerra. Ele lutou na Guerra do Paraguai, conseguiu grandes vitórias para o Brasil, grandes conquistas para o Brasil na Guerra do Paraguai. Portanto, ele é considerado pelos historiadores em geral um herói nacional. Então, o fato que aconteceu aqui nessa mobilização política não desmerecem a figura que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas fato é que ele foi o primeiro presidente da República, ele não foi eleito pelo povo como deveria ser, já que estamos falando de república. Ele foi eleito por uma junta militar, que o colocou no poder, tá certo? Depois dele tiveram outros marechais, o Marechal Floriano Peixoto, que era vice dele, depois assumiu o governo no lugar dele. Por isso nós chamamos esse período da história de República dos Marechais, tá certo? Então vamos lá. Dentro da República dos Marechais foi feita a primeira Constituição Republicana Brasileira, que foi feita em 1891. A gente lembra que o Brasil já tinha uma Constituição, que é a Constituição de 1824, que nós estudamos muito no ano passado sobre a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, e ela vigorou até a proclamação da República ou o golpe republicano, como nós deixamos aberto essa questão na última videoaula. Então agora é a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana de 1891. E quais eram as diferenças entre a Constituição de 1891 comparada à Constituição de 1824? Então a principal diferença está aqui, a extinção do poder moderador. Vocês lembram lá que na monarquia o imperador ele possuía o poder moderador. A gente lembra que o Brasil, seguindo a tendência lá da Revolução Francesa, e das ideias do filósofo Montesquieu, Montesquieu falou que para uma nação funcionar bem, o governo deveria estar dividido em três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Na Constituição de 1824, o Brasil tinha os três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Mas havia também o poder moderador, um quarto poder. Esse poder pertencia ao imperador, Dom Pedro I, e depois passou ao seu filho, Dom Pedro II. E o poder moderador dava ao imperador o direito de interferir sobre os demais poderes. Era ele que tinha por função manter o equilíbrio entre os três poderes. Ou seja, na prática, quem tinha realmente poder na monarquia era o imperador, porque ele poderia interferir tanto no poder legislativo, quanto no poder judiciário, quanto no poder executivo. Na Constituição de 1891, então, está a extinção do poder moderador. O poder moderador não existe mais, que era natural que acontecesse, já que era um poder que estava nas mãos do imperador. Depois, o sufrágio direto para a eleição do presidente e vice. O que é sufrágio direto? Eleições diretas, ou seja, os cidadãos que elegeriam o presidente e vice, e não mais um primeiro-ministro nomeado pelo imperador. Então agora seria pelo voto direto.
Mas como nós vimos no último vídeo, os dois primeiros presidentes, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Marechal Floriano Peixoto, não foram eleitos pelo povo, foram eleitos por uma junta militar. Né? Então, assim, a Constituição ela já nasceu errada, né? Já nasceu com um vício aí. E também uma terceira diferença da Constituição de 1891 comparada com a de 1824, o fim dos privilégios de nascimento, fóruns de nobreza e ordens honoríficas. Porque o que acontecia, ou o que acontece em toda monarquia? Em toda monarquia existe uma classe social privilegiada, não é? De nascimento. Claro, a família real, aquele que nasce na família real, ele tem privilégios sociais comparados aos outros cidadãos que numa monarquia nem são cidadãos, são chamados súditos. Numa democracia ou numa república nós temos cidadãos, numa monarquia nós temos súditos. E nós temos uma família real, portanto os privilégios de nascimento, aqueles que nasceram na família real, eles têm privilégios. Depois, os fóruns de nobreza, né? Nós temos aqueles nobres que eram os altos funcionários, né? Do palácio, eles tinham também os seus privilégios. E as ordens honoríficas. O que são ordens honoríficas? Conde, duque e outros títulos de nobreza que o imperador concedia a algumas pessoas. Né? Então, todas essas ordens honoríficas caíram por terra. Então, recordando aqui, né, sobre a Constituição de 1891, acabou com o poder moderador, instituiu a eleição direta de presidente e vice e o fim dos privilégios dos nobres, né, e dos altos cargos e da família real existentes na monarquia. Ou seja, a Constituição de 1891 declarava que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, assim encerra, né, essa nossa terceira videoaula sobre a Constituição Republicana de 1891, que foi elaborada lá na República dos Marechais.